Olá, amigos do Correio de Imbé. Hoje no programa Frente a Frente especial vamos conversar com o prefeito de Tramandaí, Major Galto. O prefeito de Tramandaí, Major Galto, vai colocar para a gente aqui conversar neste programa. Vamos fazer um apanhado geral da administração, né, prefeito? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós que agradecemos, Renato, uma satisfação imensa a gente participar deste programa tão importante para a nossa comunidade. Nós sabemos da grande influência que o programa tem junto à nossa comunidade. Portanto, estamos aqui à disposição para esse bate-papo. Prefeito, vamos começar lá no início da sua administração. 1º de janeiro de 2017, como o senhor assumiu, como o senhor encontrou a administração municipal? Renato, estamos fazendo uma grande ginástica ainda desde o início do ano, porque encontramos uma administração com dívidas muito grandes, que nós estamos pagando este ano, cerca de 12 milhões e 400 de restos a pagar. Isso da administração anterior, de 2016, que não foram cumpridas, tínhamos empenhos que foram realizados, que foram as empresas contratadas, prestaram serviço, forneceram material, enfim, nós tínhamos esses 12 milhões que estamos pagando ao longo deste ano. Tínhamos precatório de cerca de 1 milhão e 300, tínhamos 3 milhões e 200 com a OCIP futura dos meses de novembro e dezembro de 2016, que não foram quitados. Nós tivemos que quitar também para dar continuidade a esse serviço tão importante na área da saúde. Tínhamos dívida de horas extra, nós tínhamos dívidas de diárias de motoristas que viajavam, da saúde, da educação, auxílios universitários, dívida de todas as ordens que acabaram acumulando-se para 2017. Mas, o prefeito, todas essas dívidas que o senhor citou aqui, é somada nos 12 milhões ou os 12 milhões e mais? Não, essa? Esses 12 milhões e 400 são dívidas contabilizadas, deixado na contabilidade. Agora, o restante foram aparecendo ao longo do tempo. Isso deve ultrapassar 15 milhões. Ultrapassa um valor considerável, cerca de 15 milhões, certamente, porque o precatório que deveria ser pago até 2016 e que repassou para 2017, inclusive com a sensibilidade do Tribunal de Justiça, nós conseguimos parcelar em 3 meses esses precatórios, que foram quitados até o meio do ano. Portanto, são restos a pagar que a administração realizou, inclusive 158 mil da Festa do Peixe de 2016. Da Festa do Peixe de 2016. E 58 mil que nós tínhamos entre gráfica, entre postes, entre contratação de geradores, enfim, são dívidas que ficaram do ano 2016, que acabaram prejudicando o andamento e a continuidade do serviço em 2017. Ou seja, nós tínhamos uma projeção de cerca de 182 milhões que ficou projetado para a arrecadação de Tramandaí neste ano e que serão realizados em torno somente de 160 milhões também. Portanto, a arrecadação do município ela caiu em consequência da conjuntura nacional que todos os municípios estão passando, e além disso, com a dívida que nós herdamos e uma recuperação que nós não vamos conseguir atingir os 182 milhões, com mais a dívida que deixou, portanto, é uma coisa que é muito difícil da gente fazer o gerenciamento das dificuldades encontradas. Além disso, a CE também, né? Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Em consulta aí, tem uma dívida em torno de 1 milhão, 1,5 milhão com a CE ainda? Não. Mês? Por mês, isso sim. Na verdade, os municípios de Tramandaí e Imbé, eles não cobram da comunidade a taxa de iluminação. Somente 2 municípios no estado
Na região do litoral, todos os municípios cobram a taxa de iluminação pública. Tem uma situação judicial em andamento, tem umas tratativas diretas com a própria CE e a Justiça no sentido de nós adequarmos as dívidas que tinham sido parceladas ainda no governo Anderson, que vinham sendo cumpridas e a que acabaram após 3 anos do governo anterior, não cumpriram também a continuidade dos pagamentos, ficou acumulado. E ali o seguinte, nós estamos agora negociando diretamente com a CE, os 2 municípios estão negociando, numa dívida no entorno de 25 milhões para Tramandaí. Portanto, 25 milhões somente para Tramandaí. Somente para Tramandaí. Esta é a dívida apresentada pela CE nas últimas negociações que aconteceram. Mas então a dívida do município aí deve somar mais de 40 milhões? Mais de 40 milhões. Se nós computarmos as dívidas da CE, a dívida que acabou herdada, certamente nós chegamos a 40, 45 milhões, mais ou menos, um total. Portanto, para um município que tem uma arrecadação deste ano de cerca de 60 milhões, 160 milhões, e nós herdarmos uma conta de quase 45 milhões com a dívida da CE, certamente nós temos uma influência, um impacto direto na vida da comunidade, na vida da sociedade que precisa tanto dos serviços da Prefeitura Municipal, que é educação, que é saúde, que é as questões das ruas esburacadas, que nós sentimos em vergonha, assim, pela maneira que nós encontramos a cidade, do abandono da cidade, e nós não pudermos fazer frente diante da situação econômica que a cidade vive. Nós estamos arrecadando tão somente para pagar a cerca de 10 milhões e meio mês entre folha de pagamento e os serviços básicos que nós estamos prestando para a comunidade. Ou seja, nas creches não pode faltar merenda escolar, né? Na saúde nós temos que manter o serviço de saúde através das atividades peculiares, troca da iluminação pública, o tapa-buraco emergencial. Esta situação nós estamos vivenciando com grandes dificuldades. E pagando as dívidas. E pagando as dívidas. Ao mesmo tempo, se nós não tivéssemos pagado mais de 8 milhões até então, das dívidas dos 12 milhões, que ainda tem algumas coisas a pagar ainda. Desse total de 12 a 15 milhões, o que já foi quitado? Cerca de 8 milhões nós já conseguimos quitar. Quase 1 milhão mês. Quase 1 milhão mês. Seriam investimentos que nós teríamos para o asfalto. Sim. Se nós tivéssemos um investimento de 6, 7 milhões, 8 milhões, a situação da cidade não seria outra, né? Nós, com certeza, temos uma grande preocupação, porque nós queremos transformar Tramandaí numa cidade melhor para se viver. É esta a nossa vontade, como gestor público. Estamos realizando algumas audiências na comunidade, levando esses dados para a comunidade, para que ela possa ter a real situação daquilo que enfrenta a Prefeitura de Tramandaí. Prefeito, falando em despesa e contenção de despesa, eu gostaria de saber o número, assim, em 2016, o número de CCs e contratos que a Prefeitura tinha e hoje na sua administração. Bom, a gestão anterior ela trabalhou com cerca de 130, 140 CCs. Por uma questão, uma determinação judicial, na metade de 2016, mais ou menos, foi cumprido essa determinação e passou o número de CCs para 65 cargos de confiança em Tramandaí. Sim. 65 cargos de confiança. Quando entramos em janeiro, eu não preenchi os 65, porque a folha de pagamento, a despesa de pessoal estava na ordem de 57%. E o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala em 49% o limite prudencial. E já estava o município de Tramandaí com 57%. Diante desse quadro, onde arrecadamos menos e as despesas aumentam, nós fizemos um contingenciamento, inclusive, de secretários. Nós deixamos de nomear e acumulamos as funções de pastas para que nós pudéssemos fazer uma economicidade. Hoje estamos num gasto de em torno de 52%. Mesmo com a economia que nós fizemos em valores, CCs, em valores mês isso? Em valores mês está a média de 50 mil mais ou menos, num total acumulado de alguns meses, chega a 630 mil até esses últimos meses de economia com relação à despesa de pessoal. E a folha de pagamento, qual é o valor? A folha de pagamento é quase 5 milhões, a nossa folha de pagamento. Portanto, é um número considerável.
uns 10 milhões e meio restante para pagar água, luz, telefone, alimentação, a OCIP da saúde, enfim, aquilo que nós temos que manter o básico para a comunidade e procurando não atrasar a folha de pagamento, a dignidade do servidor, que nós, inclusive, fizemos uma reposição da inflação. A gestão passada foi menor do que os índices indicados pelos NPC, IGP, enfim, esses indicadores econômicos fez a reposição menor. Além disso, cerca de 450 servidores que ganhavam menos que o salário mínimo, com os 466 e nós colocamos eles na tabela de vencimentos com o salário mínimo, alguns das categorias um pouco mais que o salário mínimo, e aplicamos o 466, o que deu para a categoria de 450 servidores 12% de aumento, de reposição. Sim. Portanto, nós aplicamos este ano, mesmo com as dificuldades financeiras que o município tem, mas a compreensão que os servidores merecem muito mais. Nós temos que ter um olhar pela qualificação, pela reposição e pela valorização do servidor público. Prefeito, já com todos esses números, essa dívida até bastante assustadora, né? 40, quase 50 milhões aí da administração. Como é que o senhor encontrou aí a área da saúde no município? Eu lembro até que recordo no início do ano, o senhor teve que fazer uma contratação emergencial de locação de ambulância, né? Que não tinha no município. Nós, além da dívida com a OCIP futura, que tinha de novembro e dezembro a pagar ainda, cerca de 3 milhões, 200, mais ou menos nessa média aí, nós encontramos também essas dificuldades de recursos materiais. Nós tivemos que fazer uma alocação de uma ambulância UTI e de uma ambulância normal para o atendimento do dia 1º de janeiro até a metade de janeiro, até o dia 20 mais ou menos de janeiro, no intuito de não deixar desamparado os atendimentos emergenciais na cidade. E ali, nesse período, nós conseguimos, embora sem contratos, tivemos que fazer dispensas para a recuperação das ambulâncias do município. E a preocupação é muito grande com esta área, inclusive nós encaminhamos junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, a vinda de outras 2 ambulâncias para o município. Sim. O município se cadastrou para o recebimento de ambulância porque ela roda muito. Então ela tem um desgaste também nesse mesmo sentido e também nós não tínhamos uma licitação para o atendimento do conserto dessas ambulâncias, que foi ao longo do tempo as várias licitações que estavam vencidas. Pois é, isso que eu ia comentar, perguntar para o senhor agora que o senhor tocou na situação das licitações. Sabe-se que quando entrou na administração, na prefeitura, alguns serviços básicos não tinham sido licitados pela administração anterior. Como é que ficou essa situação? Como é que está hoje? Hoje, pelo acúmulo de licitações que aconteceram durante ao longo do ano, nós estamos adequando todas as licitações. Exemplo desse foi a merenda escolar, quando nós iniciamos para as creches que não fecham o ano todo. Elas continuam janeiro, fevereiro, independente do ensino fundamental, do ensino básico. Elas têm essa continuidade com relação à merenda. E nós não tínhamos, inclusive, licitação para merenda. E como é que foi resolvida essa situação lá em janeiro? Nós conseguimos comprar compra emergencial, compra direta, enfim, utilizando desses mecanismos enquanto era aberta a licitação propriamente para merenda, para conserto de veículos, de máquinas pesadas que não tinha também, para telefones nas escolas, que são telefone móvel, telefones celulares, precisa nas creches, precisa na escola de ensino fundamental, não tínhamos também, levamos alguns meses para adequando, várias outras licitações que nós tivemos que realizar ao longo do ano, inclusive nós estamos até agora ainda fazendo outras tantas licitações necessárias para o andamento da máquina. Até o ex-secretário Guto, vereador Guto, né, do PDT, falou em sua entrevista para o Correio do Imbé, que uma das grandes dificuldades que ele teve para poder fazer a manutenção da cidade, o trabalho da Secretaria de Obras, foi que ele não tinha maquinário. Ele não encontrou. Na realidade, ele disse que tinha somente uma retro para trabalhar o município. Como é que está a situação hoje da Secretaria de Obras? Hoje nós temos um parque de máquinas ainda bastante sucateado, ou seja, máquinas antigas, velhas, caminhões que também precisam de consertos, motores fundidos, ônibus com problemas. Então, esta era a realidade do momento que nós encontramos o parque de máquinas.
Ao longo do tempo, com as licitações, nós estamos procurando colocar em dia esses veículos, mesmo usados, e procurando otimizar todos a recuperação desses veículos nesse primeiro momento. Mas a frota tem que ser renovada de caminhões, de maquinários, inclusive nós temos emendas parlamentares no sentido de buscar retos cavadeira, caminhões, nós temos que comprar, o município necessita deste aporte de material para que a gente pudesse realmente trazer novos veículos. Ontem mesmo compramos e entregamos um veículo para vigilância sanitária, são veículos que vão auxiliar na fiscalização e nesta contato com o comércio local, mas nós temos que investir em ambulância, em caminhões, em máquinas. Precisamos fazer uma recuperação do parque de máquinas da Prefeitura. Falando em parque de máquinas, pavimentação, ruas e avenidas. Uma reclamação, vamos dizer assim, geral. Nas redes sociais aí de Tramandaí e também cidades, algumas vizinhas aqui, mais especialmente em Tramandaí. Aí eu peguei alguns exemplos aqui, RS 786. 786. Reclamo para nós, direto. Isso, apesar de não ser uma responsabilidade do município. É verdade, mas só que a comunidade, às vezes, Renato, não sabe desta distribuição, desta malha viária, que é federal, estadual e municipal. A 786, ela já vem de anos anteriores, aquela situação, principalmente a ligação Tramandaí-Cidreira, né? Ela vem a Avenida João de Magalhães e ela vai à Avenida Minas Gerais, em direção à divisa com Cidreira. A situação era de buraco e ainda temos muita, embora o DAER tenha sido parceiro nas nossas manifestações, da comunidade, das associações da Zona Sul, inclusive diante deste quadro enfrentado, nós, através de uma parceria com as associações do Ministério Público e DAER e Governo do Estado, foi possível a colocação dos meios-fios. Que diminuiu já bastante os acidentes. Diminuiu os acidentes, que era uma manifestação antiga da comunidade e nós conseguimos, este ano, colocar em prática a colocação do meio-fio, que já está quase na finalização. Estivemos em audiência com o secretário de Transporte, deputado Pedro Westphalen, que garantiu, junto ao DAER, que haverá também o recapeamento daquela rodovia até o final do ano. E nós continuaremos pedindo, batendo na mesma tecla, com relação à via da 786, que ela liga os municípios, mas também ela passa no meio da cidade. Ou seja, a Avenida João de Magalhães, nós temos um desnível de pista, inclusive, ali, que é bastante preocupante, já nos manifestamos. As entradas do bairro Cruzeiro, em Emboaba, precisa de recuo também, e já tem proposta junto ao DAER para a colocação deste recuo. Mas, agora, infelizmente, precisa da sensibilidade do governo do Estado diante do quadro. Nós sabemos das dificuldades também financeiras do Estado. Não é diferente do município, mas nós estamos procurando, e até em falar em situação financeira, nós queremos dizer que na área da saúde o governo do Estado nos deve 4 milhões. Na área da saúde? Na área da saúde. Mas de quanto tempo? Ela já vem desde 2014, 2015, só este ano, 2017, mais de 1 milhão que não foi repassado para o município. E isto acaba acarretando em ônus para o erário público, porque eu invisto em recurso livre do município e a parceria governo do Estado, federal e estadual acaba não acontecendo na parte do Estado. Isso em relação ao SAMU? A SAMU e outros repasses de outras parcerias que tem na rede de atendimento na área da saúde. Só no SAMU são R$800 mil este ano. Nós estamos pagamos de recursos livres, Renato. Recurso arrecadado pela comunidade que nós pagamos toda a estrutura do SAMU no município. Portanto, nós estamos batendo junto ao governo do Estado, tentando fazer audiência, já procuramos a Secretaria da Saúde, há promessas do pagamento de parte desses valores nesse momento, senão nós vamos ter que judicializar, na verdade, contra o Estado. Portanto, Renato, são recursos federais que muitas vezes também deixam de vir. Eu quero te ressaltar a questão da merenda escolar. 2004 tivemos um problema da merenda dos frangos naquela época, saiu inquérito, rolou durante vários anos. Em mês de março, pela prestação de conta da merenda escolar de 2004, o Ministério da Educação trancou o repasse no mês de março. No mês de março, Tramandaí deixou de receber recurso 36 centavos por aluno
um valor insignificante, mas no acúmulo desses valores, ao longo até o mês de outubro, que agora nós estamos, até o mês de outubro, nós tínhamos um valor a receber de cerca de R$500 mil para a merenda escolar. Mas de março até agora? De março até agora. E ali eu fiz audiência, nós mandamos documento, porque estava regularizado, na verdade. Mas esse repasse foi suspenso até agora, então? Foi suspenso até essa semana. Esta semana, há cerca de 2 dias atrás, eu estive em Brasília, no FNDE, no Ministério da Educação, comprovando mais uma vez a prestação de contas, inclusive com dados, com informações que eram pedidas para nós. Sim. Comprovamos e esta semana nós recebemos 512 mil da merenda escolar deste ano. Mas houve um contingenciamento durante esse período, onde a merenda foi bancada somente pelo município. Como também o atendimento na área da saúde, do SAMU, bancada diretamente, mesmo com a precariedade financeira que nós estamos passando. Mas para não fechar um SAMU que faz uma prestação de serviço importante para a comunidade, é uma referência na área, é uma referência o SAMU, inclusive com UTI. Como é que nós vamos fechar? Mas só que nós temos que ter essa sensibilidade, mas os demais governantes também tem que ter a mesma sensibilidade. A arrecadação, o bolo de arrecadação que vem para os municípios é em torno somente de 18%. O Estado fica com 26% e o governo federal 56%, 57% daquilo que é arrecadado. Mas as coisas acontecem no município. É no município que as pessoas batem a porta do prefeito pedindo providências, na verdade. Prefeito, só retornando em relação às ruas, à pavimentação, até eu peguei, vamos agora voltar para a cidade. Eu peguei alguns exemplos aí que o pessoal reclama bastante, né? E de uma certa forma com razão. Bairro Indianópolis, São Francisco e algumas vias da cidade aqui também que estão num estado bastante precário. Precários. O que esse pessoal pode esperar da administração do prefeito Galto? Olha, primeiramente, nós estamos realizando operações tapa-buraco. Nós tivemos este mês de outubro que castigou o estado do Rio Grande do Sul e Tramandaí não foi diferente. Uma quantidade de chuva que jamais vista para este mês, prejudicou as nossas ruas, alagou, como nós tivemos no estado calamidades, enfim. Mas nós estamos já realizando essas operações tapa-buraco. Nós queremos encaminhar para a Câmara de Vereadores uma autorização para um recurso junto ao Badesul, no entorno de 5 milhões, para que nós possamos fazer recuperação das nossas vias que estão hoje numa situação. E no Avança Cidade, no Ministério da Cidade, também tem um recurso disponibilizado, com período de carência para pagamento, no entorno para nós de 10 milhões, que nós podemos buscar esses recursos para recapeamento, para novos asfaltos, para novas ações nesse sentido. Portanto, Badesul, eu estou entregando o projeto das ruas a serem recapeadas aqui no município, nesta próxima terça-feira, para que depois também, diante desta aprovação, a gente busque a autorização da Câmara de Vereadores e aí nós contamos com a sensibilidade dos nossos vereadores que hoje compõem o nosso legislativo para que tenham esta visão que nós temos que recuperar essas ruas. Portanto, nós queremos, com esse período de carência, com juros bastante próprios, baixos inclusive, para que a gente possa, nesse período, nós recuperarmos as ruas com cerca de 5 milhões do Badesul e cerca de 10 milhões do BNDES. O senhor tem uma previsão de todo esse trâmite, mais ou menos quando iniciaria isso? Este ano ainda? Não, este ano não teria condições, este ano são a fase dos projetos de engenharias que nós acabamos do Badesul, estamos trabalhando no BNDE, com essas possibilidades do Avança Cidade, Caixa Federal, são tudo via banco, na verdade, né? Para que a gente possa fazer essa melhoria. Enquanto isso, nós vamos realizando o nosso tapa-buraco, aquilo que nós podemos fazer para minimizar esses problemas causados e para que nós possamos chegar no verão recuperado os pontos aqueles onde nós temos crateras, temos buracos e que também me angustia como prefeito, como cidadão e que a sociedade não merece. Mas se nós tivéssemos os recursos desde o início do ano, não pagando dívidas, certamente, Renato, esses 8 milhões estariam sendo investidos na recuperação da cidade. Prefeito, um assunto polêmico na área da saúde foi a licitação em substituição à empresa Futura.
É verdade. A OCIP. O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, foi motivo de investigação também na Câmara de Vereadores. É verdade. Eu sei que tem uma investigação na Câmara através da Comissão de Saúde, foi encaminhado para o Ministério Público, Estadual, Federal. A empresa Futura, que já vinha de contratos anteriores e que tínhamos apontamentos desta empresa, inclusive o próprio ex-prefeito agora, há poucos meses atrás, o Tribunal de Contas apontou a empresa Futura e ela tinha um contrato que vencia no dia 8 de agosto, portanto, né, a empresa Futura. Diante da situação, nós procuramos um contrato emergencial. E aí acabou acontecendo das várias que se apresentaram, com a IAG, que é de Londrina, no Paraná, aonde teve uma comissão de servidores, aonde teve toda uma atitude no sentido de buscar aquilo que era melhor para a saúde de Tramandaí. Temos a convicção e a certeza que as ações para a contratação emergencial de 6 meses desta empresa, enquanto está em andamento a questão de uma nova licitação para uma empresa que se habilite a assumir esta área tão importante que é a saúde pública, para a UPA, né, e para os postos de saúde através de profissionais prestadores de serviço. Sempre isto é uma caixa preta que está sempre sendo comentada e é uma preocupação nossa. Enfim, nós temos que ter a transparência. Eu não tenho preocupação nenhuma se houver de indicação que não pode com esta, com aquela. Eu não tenho carta marcada com relação à contratação de qualquer empresa prestadora de serviço para o município. Não só na área da saúde, mas na coleta do lixo, na recuperação de veículos, enfim. Eu sempre falo, é qualidade e preço justo que eu falo sempre na contratação de empresas prestadoras de serviço. E a fiscalização. A fiscalização é importante dos serviços prestados e contratados. Aquilo que as empresas se predispõem a fornecer para o município tem que ser dentro daquela qualidade e o preço tem que ser justo. Então foi feito tudo dentro... Tudo dentro dos princípios. Eu não tive, inclusive, contato com a empresa. Eu só fui conhecer a empresa já depois de vencedor. Até então, nunca recebi ninguém, inclusive as outras empresas cadastradas e candidatas a esta contratação emergencial. Também não tive contato com ninguém dessas empresas, mas eu tenho a convicção que o setor de administração, a Procuradoria Jurídica do município e todos os mecanismos utilizados foram dentro da lei. Esse contrato é por 6 meses? É por 6 meses. Então já está em processo uma nova licitação? Já está em processo uma nova licitação. E poderão se habilitar todas aquelas que realmente queriam participar, como outras tantas que poderão também participar desse processo. Bom, vamos a um pequeno intervalo comercial e já retornamos com o prefeito de Tramandaí, Major Galto. Retornamos então com o programa Frente a Frente especial, hoje com o prefeito Major Galto, prefeito de Tramandaí. Prefeito, a gente encerrou o primeiro bloco falando de licitações e despesas. Vai acontecer a licitação do coleta de lixo em Tramandaí? Sim, nós temos já para este mês de novembro a abertura da licitação para a coleta de lixo. É muito importante esta área porque, inclusive, nós, os municípios do litoral, estamos enfrentando uma situação com relação ao aterro sanitário. A partir do mês de maio, Tramandaí, que ele recepciona cerca de 11 municípios que destinam o lixo para o nosso aterro sanitário de Tramandaí, a partir de maio nós não teremos mais aonde colocar o lixo das regiões do litoral.
Portanto, também uma grande preocupação, inclusive a Milinorte está trabalhando através de um consórcio que nós podemos operacionalizar para que nós levássemos os nossos lixos do litoral para outras cidades que estejam habilitadas. Tipo São Leopoldo, tem uma empresa que apresentou proposta, mas vai ter uma licitação através do consórcio da Milinorte para que nós possamos dar destinação final do lixo a partir do mês de maio. Mas o recolhimento do lixo interno da cidade, no mês de dezembro, também vence este contrato. Nós estamos otimizando para que seja realizado a licitação ainda até o mês de dezembro. Haverá alguma economia nessa Nós queremos. Nós, inclusive... Mesmo com esse transporte? Com o transporte, não. Na verdade, hoje, a destinação do lixo final, a cobrança é cerca de R$ 98,00 a tonelada. Para o transporte para outro município, ficará em torno de R$ 110,00 a tonelada. Portanto, R$ 12,00 a mais, mas através da licitação do consórcio, nós queremos ver se baixa ainda este valor para um preço até semelhante ao que nós estamos pagando. Prefeito, ainda na área de licitações do município, um outro assunto polêmico que surgiu aí neste mês é a licitação dos pontos comerciais do município de Tramandaí. Quiosques à beira-mar, Avenida Emancipação, Beira-Rio. Todos os pontos. Todos os pontos. Renato, isso vem se arrastando. Na verdade, a administração passada, ela assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, o promotor Dr. Antônio, se comprometendo em 2 anos a realização da licitação para os quiosques, para os pontos 2x2. E não aconteceu. Não foi cumprido o termo de ajustamento de conduta firmado com o MP. Isso foi até o mesmo termo assinado com o município vizinho de Imbé. O município vizinho de Imbé. Inclusive, a promotoria pública durante este ano tem nos cobrado, Sim. Mas ao mesmo tempo está sendo muito sensível. Queremos aqui referenciar que o doutor Fernando, que está acompanhando a situação, mesmo cobrando, ele está sendo sensível para que ainda neste ano possam trabalhar todos os quiosques, todos os pontos ainda, para que nós possamos organizar esta licitação. Nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores. Ali os vereadores procuraram sensibilizar o Executivo, tivemos uma audiência, inclusive, com o Ministério Público, através de uma representação de quiosqueiros e mais da Prefeitura Municipal, nossa Procuradoria Jurídica do município compareceu, uma comissão de vereadores, ficando estabelecido, Renato, então 2 audiências públicas abertas à comunidade para que seja realizado uma discussão com relação ao projeto de lei que encaminha para a Câmara a autorização da concessão. Somente a concessão. Mas mesmo assim vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer, não tem como continuar, porque são espaços públicos, a legislação assim o determina, não é uma vontade do prefeito. Pelo prefeito eu não mexeria, Sim. Pelo prefeito continuaria as pessoas ocupando os mesmos pontos. Eu não sou insensível, eu sei das dificuldades para os quiosqueiros, alguns deles há anos trabalhando, é o seu ganha-pão. Mas também nós temos que reconhecer que muitos pontos são alocados, são alugados. Até vendidos. Até vendidos. Muitos proprietários não têm só um ponto, tem mais de um ponto e quem trabalha nesse ramo sabe quem é. Pessoas que não moram no município, não que seja condição sine qua non morar no município, porque uma licitação ela é aberta, ela não pode ser de cartas marcadas, condicionalidade, eu não posso pontuar pessoas que estão há mais tempo, nós temos que ser impessoal, imparcial na hora de uma licitação. Assim vai ter a fiscalização e a participação do Ministério Público, inclusive abrindo a possibilidade deste ano até o mês de março, mês de abril, continuarem trabalhando nos mesmos pontos as pessoas, embora estejam irregulares. Essa é uma realidade. Embora estejam irregulares com relação à concessão pública desses pontos. Então, o que nós queremos, na verdade, mesmo nesse momento de dificuldade que nós enfrentaremos com relação a esta situação, porque daqui a pouco alguém que está há vários anos no mesmo ponto não vai permanecer. Ou a maioria vai permanecer. Esta é uma realidade. Até um dos pontos que as pessoas também não entendem um pouco, que eu acompanhei a audiência pública que aconteceu no município de Imbé, é que o pessoal não entendia que a área
é pública, pertence ao município. A casinha é tua, é do proprietário, mas aquele ponto comercial, na verdade, a área, ela é pública e tem que ser licitada, não tem jeito. Não tem jeito. Além disso, os órgãos de fiscalização ambiental, há muito tempo também estão batendo com relação à ocupação de faixas de areia, faixa de dunas, enfim. Essa situação, o MPF e a Justiça Federal está exercendo uma fiscalização muito intensa pelos órgãos ambientais da ocupação de espaços em áreas de beira-mar. Portanto, nós temos que regularizar. Capão da Canoa utiliza os pontos na beira-mar no mês do verão e depois retira-se também esses espaços, porque não é mais permitido a construção, a permanência, inclusive do panorama. O panorama tem uma determinação judicial que nosso governo terá que cumprir e ela se arrasta há vários anos. Sim. Ela se arrasta há vários anos para a retirada da estrutura do panorama. O município vai ter que gastar cerca de R$200 mil para a retirada do panorama, que tem uma ação que ela demanda há muitos anos. E aquela estrutura está consolidada e a Justiça Federal não abriu mão de ali nós construir um paradouro naquele local para não retirar a estrutura. Mas o município vai ter que iniciar essas obras até abril de 2018. Já estamos com licitação em aberto, procurando já otimizar essa licitação para que chegue no mês de abril nós possamos realizar as obras de retirada daquela estrutura do panorama. A estrutura aquela de concreto, aquela de concreto que até hoje o pessoal usa muito no verão para chimarrão. Tem uma estrutura consolidada, mas não entendeu os órgãos ambientais, a Justiça Federal... Não entendeu como uma área de lazer ali. Uma área de lazer. Nós queríamos construir um espaço público, mas não foi possível. Determinação, inclusive, da recuperação dessas dunas, que é um espaço de dunas de faixa de areia. Prefeito, Ponte Giuseppe Garibaldi, a parceria do senhor com o prefeito de Imbé, o prefeito Pierre. Como é que ficou a situação? E sabe-se, né, da emenda do parlamentar, supostamente que deva sair? É verdade. Né, que é um trabalho que tem que ser feito ainda junto aos deputados e ao governo federal. Renato, realmente, nós na campanha passada, em nenhum material de publicidade de campanha, nós fizemos promessa. Porque essas promessas, a cada eleição, os candidatos prometem pontes estanhadas, ali fazem promessas sem que aconteça. E a sociedade já está cansada desse tipo de coisa. Mas o prefeito Pierre e nós nos enganjamos com esta busca de recurso através de emenda de bancadas, o que foi concretizado ainda agora há poucos meses, nesse mês anterior agora. Os senhores foram a Brasília? Nós fomos a Brasília, fomos no líder de bancada, o deputado Giovanni Cherini, conversamos com alguns deputados e ela foi viabilizado 17 emendas de bancada para o Estado. 2 delas são emendas impositivas. A ponte não é impositiva. Impositiva é aquela que deve ser cumprida. Sim. A da ponte, uma destinação de cerca de 30 milhões para o projeto e para a construção da ponte, e que foi votada pela unanimidade das nossas bancadas. Sim. Da bancada gaúcha, que é composta de todos os deputados federais e dos 3 senadores da República, representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, o que cabe aos 2 municípios e à comunidade, e aos nossos legislativos de Tramandaí e Imbé, os 2 prefeitos unidos, nós trabalharmos esse ano de 2018, inclusive eu e o Pierre, prefeito de Imbé, estamos sensibilizando agora no verão a comunidade com abaixo-assinados, iremos realizar filmagens da situação da ponte, que é um caos no verão. Ela tem quilômetros de engarrafamento e que muitas vezes afeta o município de Imbé principalmente, mas de Tramandaí também não tem uma mobilidade na ponte, onde nós temos grandes problemas. A estrutura da ponte, que foi feito laudo, que não está apresentando problema, mas mesmo assim nós já temos essa preocupação que talvez daqui a uns anos nós tenhamos que refazer realmente uma nova ponte. E nós tínhamos a ponte da Sardinha, que só preenchia uma função, que era a pesca da sardinha. Nós queremos uma ponte que também contemple a pesca da sardinha, mas também o trânsito de veículos no local. Então, eu tenho certeza que esta busca não é só dos 2 prefeitos. Esta busca também, junto às bancadas, é da comunidade, é dos poderes legislativos dos 2 municípios, e nós vamos sensibilizar os nossos
deputados e senadores para que isso aconteça. Mas é uma busca que nós temos que realizar junto à Câmara e do Senado. Essa ponte ela vai substituir a Giuseppe Garibaldi ou será construída? Ela será construída em outro espaço, ainda a ser onde a definido. antiga Sardinha ou não? Provavelmente seja onde foi a ponte da Sardinha, mas ela seria uma suplementação de ponte e nós iremos recuperar, está sendo recuperado a ponte Giuseppe Garibaldi. Prefeito, de tantos assuntos polêmicos nesses últimos 10 meses, a saída do ex-secretário e vereador Júnior Cecim. Em entrevista para o Correio do Imbé, ele colocou na entrevista que ele saía muito magoado com a administração, magoado com o senhor, que recebeu ele disse que recebeu até algumas ofensas pessoais. Tem certeza? Prefeito Major Galto, o que o senhor me diz sobre essa situação? Olha, em nenhum momento a gente fez alguma ofensa, alguma coação, alguma pressão. A minha maneira de trabalhar, até porque ser militar, eu tenho uma característica também, sim, da cobrança, isso é muito intensa, da gestão, da transparência, esses princípios que norteiam os valores morais e éticos do gestor público, eu trago muito da caserna para a Prefeitura Municipal, mas eu tenho certeza que a saída do vereador Júnior Cecim foi uma decisão pessoal dele, nada a ver com as questões políticas, de secretário de turismo. Só quero agradecer, elogiar o trabalho do nosso vereador enquanto esteve conosco aqui no município. Foi um colaborador, uma pessoa que participou, tivemos bons diálogos, em nenhum momento eu tive atrito pessoal com o vereador ou com qualquer outro secretário. Isso é normal numa gestão, numa administração. Hoje nós vendo as notícias com relação ao próprio prefeito Nelson Marquesan, já trocou 14 membros da sua equipe, sim, de secretários. Isso é muito comum, isso é muito propício para que os atores políticos que fazem parte de uma gestão acabem optando por retornar ao Legislativo. Isto é natural, como foi com o vereador Guto também. Então, nesses 10 meses foram trocados 2 secretários, mas numa situação normal, que é previsível. Nós respeitamos as decisões partidárias dos secretários que estão hoje compondo. Ele chegou a conversar com o senhor sobre a saída dele? Não foi uma conversa, nós tivemos os diálogos anteriormente, sim, mas ficou tudo acertado, tudo dentro daqueles tranquilo, princípios, tudo tranquilo. Nós queremos encerrar cada página com relação às secretarias, a secretários, no sentido, a administração ela continua. Nós não podemos ficar atrelado, apegado, muitas vezes em nomes, mas sim na função exercida por quem esteja conosco hoje, caminhando ao nosso lado. Então, nós temos que ter convicção que é aquilo que nós queremos, como gestor, como secretário. Se nós não tivermos esta convicção e saber que é dura a realidade de trabalhar sem recursos, muito fácil o secretário trabalhar com uma disponibilidade de recursos financeiros, mais difícil é ser gestor com dificuldades financeiras, como passa o município de Tramandaí. E com grandes dívidas. Com grandes dívidas que nós teremos que ter muita criatividade. E isto que tem acontecido com os nossos secretários, no sentido de otimizar a pasta ao qual está respondendo. Portanto, é muito tranquilo e nós temos que agradecer. Eu agradeço ao ex-secretário de Turismo pelo seu trabalho realizado conosco. Prefeito, uma área de tantas áreas, é óbvio que o senhor domina, mas essa o senhor domina 100%. Segurança pública. Passou de 40 homicídios no município. Pela primeira vez, chegou esse nível da criminalidade no município. Assaltos coletivos a pedestres, a residências. O senhor tem algum projeto? Como é que está essa situação da segurança? Eu sei que é responsabilidade do governo do Estado. É uma responsabilidade do governo do Estado, mas também o município e o prefeito, né, se preocupa com a sua comunidade e faz um trabalho aí correndo atrás da segurança. Olha, Renato, nós sabemos, pela experiência, como tu disseste, nós tivemos o privilégio de estar na corporação até o ano de 2008, como comandante do batalhão de áreas turísticas, que abrangia praticamente quase toda a orla litorânea. Por ter sido comandante de Tramandaí, eu comandei uma realidade. Hoje, o comandante que está tem as dificuldades
encontrada com relação a recursos humanos, né? E isso o Estado como um todo tem passado, porque a Brigada Militar nos últimos anos está trabalhando com um quadro que não chega a 17 mil servidores, num total que deveria ser de cerca de 34 mil. Portanto, as dificuldades não só de Tramandaí, mas Tramandaí chama atenção pelos indicadores de criminalidade, aonde no ano de 2016 nós tivemos cerca de 27 homicídios e agora de 2017 ultrapassamos 40 homicídios. Portanto, esse é um indicador que a Secretaria de Segurança tem, e o próprio secretário César Schirmer, ontem numa entrevista com a Rádio de Osório, comentava do alto índice de criminalidade de Tramandaí, que é um reflexo, a cidade que mais tem ocorrência, talvez, em registro, seja Tramandaí do litoral. Inclusive, comparando com cidades de Porto Alegre, algumas delegacias de Porto Alegre, o número também sejam até mais. Sim, até na última estatística que a Secretaria de Segurança divulgou, Tramandaí está em 5º no estado. No estado. É muito alto. É muito alto. E ali só não está ainda pior, porque eu quero aqui fazer uma referência aos delegados Paulo Pérez, ao capitão Luiz César, que são incansáveis no combate ao crime e na elucidação dos crimes cometidos aqui em Tramandaí. O número de prisões é alto, o número de elucidação de casos graves é alto também. E rápido também. Então, esses dois profissionais merecem o nosso respeito pela administração e eu gostaria de externar. Mas, Renato, o que nós podemos fazer? Nós fizemos um trabalho, tinha um curso de formação de profissionais em Osório, funcionando com cerca de 150, 160 alunos soldados, que era para todo o estado também. Nós sensibilizamos, e ali tem um papel importante do deputado Gabriel Souza, que também nos auxiliou e trabalhou também em conjunto para que nós pudéssemos classificar 15 policiais em Tramandaí. Então, esse nosso trabalho, junto ao Comando Geral, junto à Secretaria da Segurança, nós realizamos e a comunidade pressionou e a participação de outros segmentos também foram importantes para que fossem classificados cerca de 15 servidores em Tramandaí e tivemos a transferência de uma outra servidores, totalizando 16. Trabalhei também junto ao comando do Corpo de Bombeiros, porque a situação também da falta de recursos dos bombeiros era grande. Para compor a guarnição de combate a incêndio, da guarnição do trabalho diário, veio classificados 6 bombeiros militares também para Tramandaí. Portanto, além dos 15, mais 6 dos bombeiros, totalizou 21 policiais em Tramandaí, nas duas áreas de bombeiro e de policiamento. Além disso, Renato, nós trabalhamos com a nossa bancada gaúcha com relação a emendas de bancada que era para a segurança pública. Tinha cerca de 130, 133 milhões destinado à segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Mas, porém, o governo federal contingenciou parte dos 130 milhões. Mas Tramandaí, através de cada deputado que poderiam indicar o município para receber recurso para a segurança pública, nós conseguimos esse trabalho com os deputados também da nossa base, tanto do PT, do PDT, do PP, senadora Ana Amélia, enfim, que pudesse canalizar recursos materiais. E essa concentração de 1 milhão e 100... 116, mais ou menos. Qual é a previsão de liberação desse valor? Esta é a nossa grande demanda. Porque seria um fôlego para a Brigada Militar e Polícia Civil. Nós conseguimos, através da indicação desse 1 milhão e 100, 1 milhão e 116, 8 viaturas indicadas para aquisição, 8 viaturas para a Brigada Militar, 3 viaturas para a Polícia Civil, no total, então, de 11 viaturas para as duas corporações, que vão fazer uma renovação desta frota, que às vezes fica sucateada pelo desgaste natural. Além disso, coletes balísticos e também armamento pesado para a instituição. Esse será o gasto e aí a preocupação da liberação desses recursos. Eu tenho entrado em contato com o gestor da segurança pública, há uma expectativa para até o final do ano. O governo federal exigiu mais uma contrapartida do governo do estado e o governo vai
fazer uma colocação de 7 milhões também nessa contrapartida, mas eu sou otimista que para o próximo ano nós podemos dar, até no início do ano, aquisição dessas viaturas para a substituição. Portanto, é um trabalho que a Prefeitura vem realizando. Além disso, nós temos 4 estagiários prestando serviço na delegacia, temos uma servente na delegacia, fornecemos combustível para a delegacia também, fizemos recuperação de veículos da delegacia. Nós estamos ajudando também a Brigada Militar, aquilo que é possível. Agora, nós não conseguimos arcar com mais recurso para outras demandas tão necessárias, que é uma delas a questão do vídeo monitoramento. Sim. É uma causa que nós temos cá a parceria do governo, porque o governo do Estado, e ontem o secretário da Segurança falava da colocação de barreiras que pudesse fazer a leitura de placas nas entradas, nos locais de acesso à cidade, que vai detectar veículos furtados, veículos irregulares, documentação, enfim, é importante. Mas precisamos também que o governo possa nos aportar esses meios para colaborar. Somos parceiros para aquilo que nós pudermos dentro da situação que nós enfrentamos. Se mais nós não pudermos alcançar, é diante do quadro financeiro, porque estão passando os municípios e Tramandaí não foge à regra. Só quero também aproveitar em relação à área da segurança, até que o senhor, como já foi comandante de Tramandaí, sabe disso. Até para algumas pessoas, às vezes, criticam bastante a Brigada Militar, Polícia Civil e os bombeiros. A Brigada Militar de Tramandaí não atende só Tramandaí. É verdade. É Tramandaí e Imbé. O Corpo de Bombeiros, poucas pessoas sabem que eles atendem de Quintão a Capão da Canoa, Corpo de Bombeiros de Tramandaí. Com 2 viaturas que uma já faz 4 meses que está em manutenção. Em manutenção, é verdade. Então, às vezes o pessoal pensa assim, atende só Tramandaí. Não, Corpo de Bombeiros de Tramandaí é de Quintão até Capão da Canoa. Aí fica, às vezes, complicado fazer um atendimento como deveria ser feito, né? E como da Brigada Militar também. E nós somos cobrados, às vezes, Renato, como tu disse anteriormente, a própria questionamento, que a responsabilidade é do Estado. Mas nós temos aqui 2 conceptos, e aqui eu quero fazer uma referência em especial ao conceito da Zona Sul, que tem alcançado recursos para as instituições, não só para a Polícia Civil ou a Brigada Militar, mas também para a Brigada Militar Patran, para a Polícia Rodoviária Estadual, enfim, são esses órgãos de segurança que compõem o município e que também necessitam deste aporte, muitas vezes, da manutenção, da recuperação, de um gasto rápido, às vezes, para colocar, às vezes, a única ou uma das viaturas existentes no seu quadro. E acontece muito com a Brigada Militar. Com a Brigada. Acontece, o Corpo de Bombeiros, como tu citaste, ele tem uma vasta área de atendimento. Temos o FUNREBOM no município, né? FUNREBOM são recursos que são destinados ao Corpo de Bombeiros e que tem viabilizado a aquisição de alguns materiais através da Prefeitura, mas através deste fundo de reaparelhamento aos bombeiros. Eu queria também já aproveitar e agradecer o pessoal, os empresários de Tramandaí e Imbé, que também têm ajudado bastante na manutenção dos veículos da Brigada Militar. O pessoal se junta ali, faz a dita vaquinha, né? E faz a manutenção das viaturas. Prefeito, entrando no verão, calçadão beira-mar. Nas últimas semanas aí também é outro ponto na cidade que o pessoal tem criticado muito, reclamando do abandono, dos quiosques quebrados, de lixo. Como é que vai ficar a situação do calçadão? Nós queremos até, nessas audiências públicas, falarmos e os nossos órgãos da SMIC fazer uma visitação com relação à atual situação dos quiosques. Porque aquela apresentação que hoje se encontra dos nossos quiosques, dos nossos pontos que hoje já estão vencidos, a concessão, na verdade não recomenda como capital das praias. Então, esta conscientização dos proprietários, que não pode fazer os puxadinhos, né? Porque daqui a pouco vai ter lona preta ali também. Daqui a pouco vai virar puxadinho para cá, emenda quase um quiosque com o outro, as condições que estão de abandono e a responsabilidade da manutenção dos quiosques é com os proprietários. Mas nós vamos agir no sentido de concitar para que eles possam fazer uma manutenção mínima e que tenha uma boa apresentação para a nossa comunidade do veranista que está vindo. Como está a situação hoje, mas talvez em razão dos meses de inverno que ficaram fechados, abandonados, estão numa situação, muitos deles, deplorável. Mas nós queremos concitar já
para que todos também possam fazer a manutenção, a pintura básica ali, para que tenhamos uma apresentação. Com relação à manutenção da orla, nós estamos com um contrato emergencial, passou pela Câmara de Vereadores, está na Câmara de Vereadores, contratação de 30 operários. Só me interrompendo, que é um problema que não é de hoje também. Né? Que não é de hoje, Renato. Que não é de hoje. A situação da beira-mar, nós temos fotografias que mostram a situação de lixo, de acúmulo de material, de sujeira, que vem repassando anos e anos. A situação da beira-mar poderia ter sido realizado um outro projeto, a exemplo de Capão da Canoa. Sim. Capão da Canoa, que revitalizou a sua orla. E eu já tenho projeto de revitalização da Avenida Beira-Mar. Uma ciclofaixa, uma ciclovia, que tem um recurso, estava no estudo hidrológico do local, uma emenda parlamentar, já com destinação dos recursos, como também eu encaminhei para o Ministério da Cidade uma solicitação de um valor também para agregar daquilo que a Prefeitura vai investir na Beira-Mar. Na Avenida Beira-Rio, da ponte até o antigo quiosque do Dodô, nós vamos fazer também a revitalização deste local. Com a licitação, com os novos pontos que irão acontecer, com a nova distribuição dos quiosques na Beira-Mar também, com a nossa revitalização, que eu acredito que em 2018 nós possamos sim mexer nessa situação da Avenida Beira-Mar, porque nós já estamos com um projeto, temos um projeto belo para o local, temos buscando recursos, nós estamos encaminhando pedidos, recursos próprios do município, que eu tenho que contar com aquilo que eu disponibilizo, e às vezes com o governo federal é difícil a liberação de recursos, de emendas muitas vezes, mas que às vezes acontece, embora com um certo tempo ela vai sendo liberada e nós temos que obedecer regras, que a Caixa, normalmente Sim. é via Caixa, que é muito, até nós, municípios, gostaríamos que as emendas elas viessem direto para o município, para facilitar a operacionalização, às vezes, dos recursos. Mas neste verão, o calçadão de Tramandaí vai estar limpo, nós vamos estar arrumado, nós vamos estar com capina, nós deveremos fazer a melhoria na beira-mar necessária para este ano. Claro que com o apoio dos quiosqueiros também. Com o apoio dos quiosqueiros, a sensibilidade deles para arrumar os seus quiosques também. Prefeito, verão 2017-2018, Natal, Réveillon, Carnaval. É verdade. Nós que temos essa sazonalidade, Tramandaí com uma população de 50 mil habitantes, em torno de 50 mil, e que nós temos uma expectativa de 200, 300 mil em determinados momentos, e temos que preparar a cidade também na questão do turismo, Sim. na questão de eventos. O ano passado não foi possível a realização de fogos, do Réveillon. Este ano nós queremos sim realizar, nem que seja modesto, não seja de uma amplitude de 15, 20 minutos, 10, 13, 12 minutos, mas queremos ter fogos na beira-mar, queremos contratação de DJ ou, se possível, de alguma banda, enfim, nós queremos na virada de ano ter também o Réveillon. Natal, fizemos uma parceria belíssima com o Gramado. Aqui queremos ressaltar a nossa suplente de vereadora, que proporcionou, Marisol, que proporcionou uma interlocução com Gramado, no sentido de nós buscarmos, por cedência de Gramado, aqueles materiais utilizados, decoração. E já buscamos 3 caminhões de material de Gramado, e as associações, clube de mães, artesãos estão trabalhando na recuperação destes materiais que serão colocados no dia 6 de dezembro. Queremos fazer a abertura com a banda, a abertura com o coral, com algum show, com alguma atração na Praça General Miller. E ali estamos trabalhando com 50, com 80 artesãos voluntários que estão se dedicando na recuperação desses materiais. Estamos buscando também, Renato, a parceria dos construtores, das forças vivas da Sim. comunidade, em auxiliar. Um vai dar uma tinta, o outro vai dar uma cola, o outro vai dar uma luzinha, outro vão se comprometer para a decoração, que vai ficar bonita, Renato. Eu tenho certeza que talvez Tramandaí nunca tivesse tido
essa quantidade de enfeites que serão colocadas na Avenida Emancipação, na Avenida da Igreja, na Praça General Miller e na Fernandes Bastos. São 3 vias que nós estamos trabalhando para que no dia 6 aconteça a abertura do Natal até o dia 6 de janeiro. Com relação ao verão, serão contratados bandas, shows do centro e parceria com a Lojas Leves, parceria com o Senac, parceria com entidades, enfim, vai acontecer um verão, vai se instalar redes de televisão também no nosso município para dar essa visibilidade que Tramandaí tanto precisa, e nós buscamos as parcerias. Às vezes nós não temos hoje condições de investir somas para trazer uma televisão para Tramandaí, mas estamos sensibilizando as redes para que possam se instalar e sensibilizando os parceiros empresários do município para que possam estar junto no verão. Prefeito, e o Carnaval? Também, o ano passado foi realizado, e aí o secretário fez um belo trabalho no sentido de cooptar parceiros. A Festa do Peixe foi assim. Foi feito parceria. E nós queremos aqui ressaltar que este ano o município não tinha como investir altas somas, como sempre, todos os anos, a Festa Nacional do Peixe dava prejuízo. Sim. Sempre um prejuízo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão, e os municípios não têm mais como marcar. Imbé, como exemplo, terceirizou o rodeio. Terceirizou o rodeio. Outros municípios também estão, a Festa do Pinhão, terceirizada em Lages, São Francisco de Paula também terceirizou. Enfim, é esta parceria que nós buscamos e que aconteceu, por exemplo, a Festa do Peixe, tradicionalmente era no mês de junho, mas que nós enfrentávamos um problema do ano passado, da Festa do Peixe passada, que a Regional da Saúde notificou o município para que melhorasse a estrutura do local onde fazia a tainha assada. Ali investimos mais de cerca de 200 mil reais para a recuperação do piso, para os azulejos, para as churrasqueiras. Então, e este ano nós temos um comprometimento também de investir nas paredes da área onde é colocado os restaurantes ali no local. Portanto, tivemos o Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta, e a 18ª regional, que nós fotografamos e mostramos aquilo que nós pintamos, os pavilhões este ano. Portanto, nós queremos dar continuidade, mesmo com a falta de recursos, mesmo pagando dívida, nós estamos investindo também. Prefeito, 2018 também será privatizada a festa? Será privatizado. E vai manter a data ali de junho, julho? Junho, é verdade. Nós queremos, estamos discutindo, até fizemos, o Condetur fez um relatório que este ano participou ativamente, queremos aqui referenciar também que o Condetur, através do presidente Adail, através dos segmentos da sociedade, que participaram e que acompanharam, emitiram um relatório no sentido de apontar aquelas falhas que normalmente acontecem, para que a administração possa, na próxima festa, nós não cometermos os mesmos erros e também aquele que terceirizou possa corrigir também. Então, nós queremos trazer a festa para o calendário normal, que é no mês de junho, para o mês de junho, talvez uma semana antes, talvez possa ficar 4 semanas de festa, talvez se tire terça, quarta, quinta e sexta, fique só quinta, sexta, sábado e domingo, talvez fique sexta, sábado e domingo, isso tem que ser discutido com a comunidade, com esses investidores. Mas nós queremos até o mês de dezembro já lançar a licitação para que, se a empresa vencedora, ela possa buscar os parceiros, porque este ano ela teve esta empresa, aqui queremos fazer também uma referência, a empresa Celeiro, que trabalhou e que conseguiu, mesmo sem data dos shows nacionais, conseguiu trazer a Loki, conseguiu trazer Jorge Mateus, o Circo Tol e outros eventos regionais e locais que foram apresentados, mas a data competiu com outras cidades que tinham eventos também. Com várias Oktoberfest. Pelo próprio tempo de divulgação. E o tempo de divulgação. Então, hoje nós queremos proporcionar aquela empresa vencedora que possa trabalhar cerca de 6 meses em função da festa. Prefeito, estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de deixar um tempo livre para o senhor, para falar sobre 2018, Prefeitura, Administração Major Galto. O que a comunidade de Tramandaí, a população de Tramandaí, pode esperar de 2018?
Olha, Renato, eu sou muito otimista. Embora nós estejamos passando por um momento de dificuldade, nós acreditamos que nós vamos fazer uma recuperação financeira deste município. Nós, para exemplificar a lei das glebas, que vai aportar algum recurso, nós lançamos 27 prédios que não estavam contabilizados para fins de cobrança de IPTU, somente o terreno que eram cobrados. Isto vai arredondar de cerca de 3 a 4 milhões a mais. Eles pagavam IPTU só sobre o terreno. Somente sobre o terreno. Nós passamos pela Câmara a lei do ISS. Deveremos ter um incremento de ISS em torno de 1,5 milhão a mais. A questão dos IPTUs, nós também estamos olhando, não vai ter aumento, só vamos adequar aquilo que deve ser cobrado. Os devedores contumaz, nós temos aqui grandes devedores de IPTU que não tinham ações eficazes com relação à cobrança judicial, à penhora de bens. Tem IPTUs do entorno de 600 mil de dívida individual. Os maiores devedores, 600 mil, 500 mil, 400 mil. O menor dos 100 devedores são 67 mil. Menor dos 100 devedores. Então, nós temos judicializando, sim. No mês de março estaremos implementando a nota fiscal eletrônica. Tramandaí tinha uma projeção contábil para 2017 da arrecadação de 23 milhões de IPTU. Vamos comparar dois municípios do mesmo porte em pessoal, em habitantes, em economias. Capão da Canoa. Capão da Canoa, previsão orçamentária de 46 milhões. Capão da Canoa, o dobro de ITBI, o dobro de IPVA. Tramandaí, eu quero projetar para arrecadação de IPTU para 2018 de em torno de 40 milhões. De 23 milhões, nós chegarmos a 40 milhões. Esta é a minha projeção. E nós estamos trabalhando para otimizar as legislações, para a cobrança, para a fiscalização, para a sonegação, enfim, isso é muito importante para que o município se mantenha e eu possa dar à nossa comunidade aquilo que ela clama muito, que é melhoria na área da saúde, nas creches. Nós temos 3 creches que nós mudamos o modelo, que o recurso vem do IFNDE, não é mais um recurso 100% recurso livre, pago pelo município. Sim. Hoje nós buscamos junto ao governo federal, através do Ministério da Educação, nós estamos otimizando, nós estamos adequando. Este é o momento de nós acertarmos a casa, de melhorar as condições. Mas as dificuldades que nós vivenciamos hoje são grandes. Então eu queria a compreensão da nossa comunidade, eu sei que ela cobre com razão, porque muitas dessas pagam seus impostos, mas também uma parcela não paga seu IPTU. Nós queremos aqui salientar com relação à regulação fundiária, que há anos se arrastam do Parque dos Presidentes. Que foi uma promessa de campanha. Que foi uma promessa de campanha nossa. Que quase se perdeu. Que quase se perdeu, é verdade. O acordo, né? É verdade. Então, o Renato sabe muito bem que nós temos que cumprir aquilo que nós prometemos. E ali no Parque dos Presidentes é mais de 1.100 terrenos. Sim. E nós estamos já na fase final, na fase cartorial, para a elaboração do documento de posse de cada cidadão que ali está morando, que ali tem a sua dignidade e é reconhecida pelo município. Nós também, o mutirão, o bairro Litoral, aquela conjunto habitacional tem 30 anos e agora eu consegui fazer o registro do imóvel, daquela área para Tramandaí, para também otimizar a regulação fundiária a posse para aquelas pessoas. Como uma portelinha também que está crescendo. A portelinha. E nós estamos lá na portelinha, é invasão, mas nós temos que reconhecer que já está consolidada. E aquela comunidade também tem que ter o respeito do poder público. Nós temos a Praça Alberto Pasqualini, uma praça que também já está, as pessoas moradores há mais de 30 anos. Estamos fazendo a regularização fundiária também desta área. O que nós queremos fazer é dar dignidade para a nossa gente, é isso que nós vamos fazer e tem muito a trabalhar. Eu tenho convicção que nós, em 2018, vamos deslanchar, porque certamente nós vamos ter mais recursos, nós temos
um trabalho já consolidado em 2017 e eu só espero coisas boas para 2018. Eu tenho essa convicção e essa certeza que isto vai acontecer, Renato. Basta nós otimizarmos também os nossos recursos. Sim. E eu tenho sido austero. Eu tenho sido procurado, por exemplo, no cafezinho, como eu tinha dito anteriormente na entrevista, não é o prédio mais, não banca através do poder público o seu café. É uma economia de 130 mil ao ano. É muito isso aí. Para café? É para café. Café e 2 servidoras. Então, para vocês terem uma ideia, Renato, nós acabamos com algumas locações, que vai dar... Locações de prédios? De prédios, cerca de 240 mil ao ano. 130 do cafezinho. O EJA, nós otimizamos o EJA que tinha no Dentes, no São Francisco, é cerca de quase 700 mil que nós economizamos nesse sentido no ano. Né? Num caminhão de lixo que nós reduzimos com o empresário que otimizou a rota do reciclável, 31 mil por mês, cerca de 360 e poucos mil, 372 mil ao ano. Então, são ações de telefone móvel. Nós reduzimos o número de servidores que recebiam telefones celulares para suas atividades. Somente aqueles de extrema necessidade vão ter telefone celular. O prefeito não tem telefone bancado para a prefeitura. Falar em prefeito não tem um telefone bancado pela prefeitura, a gente estava até encerrando, mas agora veio uma lembrança. Mas a lembrança? As diárias da prefeitura. Nós recebemos diárias para pagar da saúde, da assistência social e de outros setores do mês de julho, do mês de agosto, do mês de setembro, um valor e auxílios universitários de servidores de janeiro, fevereiro, março de 2016. Não é só os precatórios, não é só essa dívida, são outras tantas e tantas dívidas que nós também estamos procurando enxugar. O prefeito tem que ter cautela no gasto, diárias, por exemplo, do prefeito, eu vou a Porto Alegre... O senhor está fazendo diária? Não, sacamos diária. Desde o início, nem meu motorista saca diária. Não tem esta de nossa... A maioria dos secretários, quando vão a Porto Alegre, a maioria também não saca diária, como também não tem telefone funcional. Sim. A maioria, porque compreende a situação vivenciada pelo município. E também o ano que vem, quando melhorar a situação, não é por aí que eu vou gastar também. Sim. Vai continuar também essa mesma austeridade. Alguns dizem que sou o maior mão de vaca da prefeitura. Eu não tinha... Já escutei isso. Porque eu zelo pelo aquilo que é da sociedade. Mas também na atual situação, né, prefeito? Uma dívida de 40 milhões não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então, Renato, eu acredito que daquilo que nós realizamos, daquilo que nós estamos fazendo, com muitas dificuldades, com as dificuldades e as carências que está marcando este ano de 2017 e com aquilo que nós estamos deixando de gastar também, disponibilizando, adequando, legislação. Por exemplo, nós tivemos uma polêmica, sei que já está finalizando o nosso programa, mas eu te peço, pode ficar à vontade, com relação à Lei 13.019, que é a lei da participação público-privada com relação, no início do ano tivemos um debate com o asilo. A PAI também. A PAI também. São duas adequações. A destinação de recurso para o maremoto, somente através da lei 13.019 e com entidades regularizadas. A PAI estava regularizada, mas não poderia mais receber repasse da prefeitura naquela modalidade, sob pena do gestor ser apontado. E isto nós trabalhamos nesse sentido e polemizou nas redes, enfim, o Lar Vicentina continua como gestor, só trocou a direção e nós repassamos cerca de 1.400 por idoso, num total de 14 mil mês. Antes a prefeitura tinha a estrutura de servidores, 7 servidores, pagava outras... telefone, pagava outras ações, outras despesas ali, num total de cerca de 50 mil mês. Nós tivemos uma economia de cerca de 36 mil e o lar está funcionando. A PAI está recebendo dentro da adequação da legislação. Eu sei que muitas vezes o gestor ele tem um desgaste. Eu tenho visto nas redes sociais muitas vezes as críticas e elas são bem-vindas quando as críticas são construtivas e nós somos receptivos
as ideias, as críticas, nós mudamos, nós nos adequamos, mas muitas vezes a sociedade também não sabe da real situação. Por exemplo, como tu falaste na nossa entrevista, a crítica com relação à RS 786, que é de responsabilidade do governo do Estado. Mas a sociedade não sabe que o governo do Estado me deve 4 milhões. O SAMU, que temos mantido com custas do município, que eu estou pagando hora extra, paguei outras dívidas do ano anterior. Enfim, nós queremos colocar a casa em dia para depois... E vai acontecer. E ali eu quero agradecer também, aproveitar o Legislativo, que tem sido sensível às nossas demandas. Porque 2016 terminou a eleição, o prefeito, ele governa para a comunidade. Eu não governo, o meu governo não é para um segmento político, é um governo para todos. E a mudança que nós queremos, e essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigmas que a sociedade tanto merece, uma visão do gestor. Eu sou gestor. Eu sou mais gestor do que político e eu me reconheço nessa condição, porque eu estive 32 anos fazendo gestão numa entidade que é a Brigada Militar. Prefeito, quero agradecer novamente a senhora por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Foi uma entrevista que eu acho que esclareceu bastante para a comunidade, para a cidade de Tramandaí, a real situação da administração. É claro que precisa de muita manutenção, precisa fazer muita coisa, mas também precisa saber a realidade e a verdade do jeito que está. Uma dívida aí de 40 milhões não é 40 mil reais. É muito dinheiro que poderia ser investido no município, tanto em educação, saúde, até mesmo um apoio na segurança e também na infraestrutura, pavimentação e tudo. Prefeito, muito obrigado pela sua participação no Correio do Imbé. Renato, eu também agradeço imensamente esta possibilidade de nós conversar com a comunidade e sabemos da grande audiência que tem o Correio do Imbé. Portanto, é muito oportuno que nós possamos passar a limpo a gestão, as informações, estamos abertos. A contabilidade está aberta, o prefeito está aberto a questionamento. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos ficando por aqui. Sugestões aí, pessoal que quer compartilhar e participar do Correio do Imbé, está aí embaixo da tela o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp. Um grande abraço a todos.